Amém. Glória a Deus. Você está feliz, irmãos? Sabe, o Espírito de Deus está aqui, assim, pairando, e você está tendo essa, sabe, essa sensibilidade do Espírito, de perceber, você tem essa percepção do Espírito de Deus? Glória a Deus, irmãos. Abra comigo aí, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Eu preciso acrescentar, antes da gente ler, eu preciso acrescentar um detalhe com vocês. É assim, olha, o Espírito de Deus, ele tem nos tomado para que nós possamos avançar. Avançar é assim, quando nós somos salvos, você aceita Cristo, né? Ou deixa Cristo te tomar, entrar na sua vida. Aí o que acontece com você? Eu quero te fazer uma pergunta, mas eu não quero que você responda para mim. Eu quero que você responda para você. Quando você recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador, Ele é a semente do grão de trigo, certo? E o que aconteceu? Você recebeu Cristo. Então você tem em mente o que aconteceu com você? Você recebeu Cristo no conta-gota, uma gotinha de cada vez, sabe, aquele poder de Deus que foi vindo aos pouquinhos. Ah, pastor, é porque eu tenho muito ainda a receber de Cristo, eu tenho muito ainda a conhecer de Cristo. Aí você pensa que você recebeu Cristo no conta-gota, você vai recebendo só um pouquinho de cada, ou você acha que você recebeu Cristo tudo de uma vez? Não responda para mim, responda para você. Entende? Porque dentro desse raciocínio, você precisa entender assim, quando Cristo, a vida de Cristo é plantada dentro de nós, algo acontece. Então há um crescimento de tudo aquilo que Ele é e que está dentro de nós. Nós não temos mais nada para receber além do Cristo que está plantado dentro de nós. O que acontece então? Ele se desenvolve, ele se torna uma grande árvore, e essa árvore vai frutificar, João 15. Lembra lá da videira? Ele é a videira. Então ali dentro de nós, a vida de Cristo está nascendo, e tomando conta de tudo dentro de nós. E quando ele cresce agora, o que vai acontecer? Lembra das folhas? Depois, ele fala, os galhos que estiverem em mim, que não der fruto, será arrancado. Mas aqueles que der fruto, vai ser podado para quê? Para que possa frutificar mais. Ou seja, é um processo contínuo, irmãos. Enquanto nós estivermos vida nessa terra, nós estaremos em desenvolvimento, crescendo à estatura de Cristo, para sermos igual a Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Amém, irmãos? Então, a partir desse momento, nós estamos em crescimento. E a partir disso, o que precisa ter um discernimento aqui da palavra? Deus está nos trazendo palavras de crescimento. É para aprendermos a evangelizar, aprendemos a ter, diante de Deus, irmãos, amor por vidas. Você sabia que você não tem amor por vidas? Você não tem amor coisa nenhuma. O amor que nós temos vem de Deus, porque Ele é amor. Eu amo a minha esposa, 30 anos de casado. Mas você acha que isso tem algum mérito meu? Lógico que não. É por quê? Porque Deus habita em mim, então Ele é o amor. E o amor de Deus inunda a minha vida, e eu amo a minha esposa. Amo os meus filhos, e vice-versa. Então é o amor de Deus, irmãos, que está em nós, que nós podemos amar alguém. Se não, irmãos, esquece, você não ama ninguém. Não ama ninguém, tá? Então, a partir disso, nós vamos entendendo que o Espírito de Deus está nos tomando e nos trazendo essas palavras, para que nós possamos deixar as coisas de meninos. Agora sim, nós podemos ler e começar a palavra. Marcos capítulo 2. Olha o versículo 1 comigo. Marcos 2, a partir do versículo 1. Diz assim:
Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Repita comigo somente essa frase. Estava em casa. Agora acrescenta, ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico. Repita comigo assim, trazendo um paralítico. Carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. E, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que este homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, nos dê privacidade, cerque em cima, embaixo dos nossos pés, guarda-nos aqui, Senhor. Cria em nós uma atmosfera para receber a revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Aqui, irmãos, nós temos muitos detalhes. A palavra de Deus, nada, nenhum vírgula, nenhum ponto, ela pode ser acidental ou até mesmo por acaso. Tudo dentro da palavra de Deus, ela está para nos instruir, de detalhes tão pequenos. E às vezes você pensa assim: nossa, mas esse texto, ele é clássico, eu ouvi ele talvez a minha vida inteira, quantas milhões de pregações que eu já ouvi. Então isso tem a ver com a palavra de Deus que se renova. Mas presta atenção, esse renovo, ele está para um encaixe na sua vida. Pessoas que viveram há 100 anos atrás, tinham as mesmas necessidades de nós? Nós falamos agorinha sobre a internet. Há 100 anos atrás não tinha internet. Lembram disso? Então as necessidades do povo lá atrás era diferente desse povo agora. Entendem isso? E aí eu pergunto para você, a palavra de Deus está se renovando, atualizada. Ela está em tempo real. Ela está se atualizando e se encaixando e preenchendo sua vida. Efésios capítulo 1. Lembra disso? Que ele é aquele que veio para preencher o quê? Os vazios que estão dentro de nós. Então nós precisamos disso, irmãos, desse poder do amor que preenche nossas vidas.
Então agora, nós estamos vendo aqui devagar, entendendo passo a passo. A primeira coisa, por que Jesus retratou esse fato que ele estava em Cafarnaum? Jesus, ele estava em Nazaré, lá era a base dele. Aí lembra lá o que aconteceu? As pessoas que estavam lá, estavam totalmente impotentes de receber o poder de Deus. Por quê? Porque eles estavam com aquele que era o filho da Maria. Lembra quando Jesus brincava de bola e batia bola com os amigos, com os filhos da Maria? Aquele povo ali familiarizou com Jesus e entendeu que ele não era o filho de Deus. Então o poder de Deus não agia ali. Então ele troca, ele vai para Cafarnaum. E quando ele chega aqui no texto está relatando, ele estava em sua casa. E essa casa aqui, nós vamos tratar ela agora, a casa de Jesus. Eu quero que você entenda isso. Quando a palavra de Deus está tratando de casa, que sou eu e você, lembra de Davi que queria fazer uma casa para Deus? Eu tratei uma pregação só sobre isso. E aquela casa ali, que apontou para o filho de Davi, Salomão, que foi o que construiu, lembra? Aí o que aconteceu? Aquele ali construiu para coisas referente à descendência de Davi. Mas Jesus foi o único que construiu uma casa para Deus. E ele falou para aqueles que estavam lá, falou assim, olha, destrua esse templo aqui, que eu vou reconstruir ele em 3 dias. Então, quando ele está falando de casa, ele está falando de templo do corpo, da sua vida. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então, aqui, Jesus, ele está para ser a casa, para que nós podemos habitar nele. Aí, nós temos aqui um outro cenário agora. Por quê? Porque nós estamos falando daqueles que estavam reunidos para entrar em Cristo. E tinha muita gente que estava reunida ali. Eu quero te colocar agora essa condição. Quantas pessoas se reuniram ali que diz que nem junto à porta. E o próprio Cristo fala que Ele é a porta. Lembra de João 10? Ele é a porta. Então tá, se Ele é a porta das ovelhas, nem na porta tinha condição de entrar. Mas o que está acontecendo aqui? Irmãos, nós somos muito acostumados a ouvir sobre batalhas espirituais. Eu venho de uma geração, meus pais, tudo trabalhou com batalhas espirituais. Meu pai tinha dom de curas e ele trabalhava nessa área. Culto de libertação, 3 horas, orava 5 horas da manhã, era intenso. A minha vida, como minha infância, eu não estou falando de adolescência não, estou falando de infância. Era o tempo inteiro, curas, milagres e maravilhas. Então eu quero te falar o seguinte, mas preste atenção nisso. Essas batalhas espirituais estão para nós agora de uma forma diferente. Por quê? Porque para entrar em Cristo, qual que eram os obstáculos aqui? Não era principados e potestades nem demônios. Quem que eram os problemas que estavam obstruindo a entrada na vida de Cristo? Homens, multidões. Então vamos ler agora devagar e diferente. A entrada em Cristo. Então muita gente, versículo 2, capítulo 2 de Marcos, que você leu comigo. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico. Para tudo. Entenda comigo assim. Quem é esse paralítico? A palavra de Deus não coloca nome nesse paralítico. Então, ela está apontando para a humanidade caída. A humanidade caída, ela é paralisada. O homem sem Deus está em trevas. Eles estão num calabouço. Eles estão aprisionados. Não tem saída para eles, presta atenção, estão perdidos. Lembra disso? Ele veio para os que estão perdidos. Então nós estamos falando aqui tudo a mesma coisa. Esse paralítico está falando para o homem da humanidade caída. Era um homem descendente de Adão, que é o nosso velho homem, o descendente da carne, que está ali infeccionada, enferma com o pecado que entrou no mundo,
de Romanos capítulo 5, 12. Então nós estamos vendo aqui esse paralítico, por que carregado? Por que esse homem está paralisado? O que um homem sem Deus pode fazer, irmãos, nesse mundo? Eles moram dentro de uma maca, eles realizam tudo dentro de uma maca, eles constroem muitas coisas, eles ganham o mundo inteiro, mas as suas almas estão perdidas, eles são escravos, então eles não saem de dentro das suas almas, que é a maca da sua vida, eles estão presos ali dentro. Então um paralítico é diferente, quando ele é um homem que se representa pelo homem caído. O homem por si só não chega até Deus. O homem sozinho por si só não consegue chegar até Deus. Então eles estão paralíticos aí fora, presos em suas próprias almas, porque são almáticos. Eles não são homens espirituais. Nós tratamos isso aqui ontem no nosso seminário. Entende? O homem espiritual é um assunto, andar no Espírito, a vida do Espírito, onde nós comunicamos a Deus. Deus é Espírito, está atrás de adoradores que o adorem em Espírito. Agora é alma. A alma é a sede dos sentimentos, emoções, empolgações. Por isso que essa multidão aqui estava lá, estava obstruindo tudo. Então está cheio de pessoas, irmãos, assim. Essas multidões almáticas que obstruem. Então tem pessoas hoje enxurrada da internet, de pessoas que estão se dando uma de grandes pregadores, ou de mestres, ou de não sei do quê, estão colocando muitas palavras, entendem isso? Pessoas que não condiz com o Espírito de Deus, estão baseando suas próprias mentes, pensamentos vulneráveis, que são como bolas de fumaça. São pensamentos, irmãos, é bola de fumaça. Hoje você está pensando uma coisa, vou comprar uma chácara. Amanhã você pensa, não, eu acho que eu vou viajar para os Estados Unidos e vou morar lá. No outro dia você fala, rapaz, se eu falar uma coisa para você, eu acho que eu vou ser pastor. Irmão, o que você quer? É porque os seus pensamentos, irmãos, é cheio de como se fosse fumaça. Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. Você entende como que nós somos? E tem pessoas que é assim, tem dia que ele acorda e fala assim, eu vou pregar na internet. Aí ele vai lá ler um pouquinho, não tem revelação do Espírito nem nada, ele pega, achou legal aquilo, e ele já vai lá e fala que já é pregador. Então está cheio de multidões de pessoas que estão obstruindo o Espírito de Deus agir nos corações. Então aqui essa batalha espiritual, ela é diferente. Ela é diferente. Você entende isso? Então, a partir desse momento, nós vamos começar a buscar diante do Senhor o quê? O discernimento. Porque existem muitas pessoas que são vozes nessa multidão e que estão obstruindo as entradas para que Deus possa agir em nós. Então vamos falar o seguinte, o que aconteceu com esses 4 amigos? Vamos no texto que nós falamos. Versículo 3, vieram alguns homens trazendo um paralítico. Lembramos de quem é o paralítico. Carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão que o impedia, que estava obstruindo tudo, que estava atrapalhando tudo. O que eles fizeram então? Removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Ou seja, pela abertura do teto. O que significa isso? Irmãos, olha para mim. Eu quero que você dobre a sua atenção agora. Preste atenção como que funciona isso. Por que parte do teto da casa de Jesus? Eu quero que você lembre agora comigo o seguinte, o que aconteceu lá no Calvário. Nós não tínhamos lugar em Deus. Nós perdemos nosso lugar em Deus. Aí o que aconteceu? Nós precisávamos de um que estivesse lá com Deus e ao mesmo tempo fosse homem.
Não tinha condição disso acontecer. Por quê? Porque um homem se tornar Deus era impossível. Obrigado. Um homem se tornar Deus era impossível. Não tinha jeito. Nós somos criação. Só tinha um único jeito. O Deus da Trindade se tornar um homem. Por isso que eu pedi para você redobrar a atenção, tira todas as distrações, por quê? Porque o assunto é muito profundo e sério. Então preste atenção nisso. Se nós não tínhamos lugar em Deus, porque nós perdemos o nosso lugar em Deus, Jesus veio, só que os céus estavam fechados, lembra do véu do templo? Que ainda não havia sido rasgado. Esse véu do templo tinha que ser rasgado, para que nós pudéssemos penetrar de novo na glória de Deus. O homem tinha sido expulso do jardim, ele foi destituído das glórias de Deus, Romanos 3. Então nós estamos aqui diante de um cenário, qual? Aqueles que nós estávamos fora de Deus, nós não tínhamos lugar em Deus. Aí o que acontecia? Esses homens aqui, que estavam sendo impedidos pela carne, os homens carnais, os homens almáticos, que estavam ali impedindo eles de chegarem até Cristo. Aí o que aconteceu? Jesus, que é a casa ali, o que aconteceu? Eles removeram o teto. Então Jesus, em João capítulo 14, falou o quê? Eu vim para preparar-vos lugar, porque nós tínhamos perdido um lugar. Ele falou, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. E você está pensando que essa morada é o quê? Um condomínio cheio de casinhas, para lá e para cá? É Cristo, irmãos. Então ele abriu ali de novo os céus. Aquele teto que foi removido, que está dizendo o quê? A humanidade paralisada, os paralíticos espirituais, sem Deus, que estão perdidos no meio de trevas, num calabouço, estão escravizados. Esses que estavam ali, o céu se abriu. E aí essa humanidade paralisada, que não consegue chegar até Cristo, ela encontrou Cristo. Então há algo ali muito maior, que tem a ver comigo e com você. Porque Deus rasgou os céus. Ele preparou um lugar de volta para nós em Deus, Isaías 61. É o ano aceitável do Senhor, Ele está aceitando todo mundo de volta. Porque Ele me ungiu. Então Ele ungiu quem? Cristo. Isaías 61. Para o ano aceitável do Senhor, Ele está aceitando todo mundo de novo. Então agora tudo fica diferente. Porque nós podemos ter livre acesso, Ele é o caminho, Ele é a avenida que vai nos levar até Deus de volta. Nós não tínhamos mais acesso. Tudo tinha sido arrancado, tirado. Entende isso? E nós estávamos aqui, irmãos, paralisados, escravizados em trevas. Agora tudo aqui começa a ter um novo sentido. Tudo aqui começa a ter um novo sentido. Por quê? O que Jesus fez ali, irmãos, preste atenção. Jesus estava vendo a fé. Olha o versículo 5 comigo. Irmãos, não se distraia. Não se distraia, porque senão você vai ficar perdido aqui, e nós vamos ter que abrir o telhado dessa chácara para colocar você de lá para cá, para você entender a palavra. Versículo 5 do capítulo 2. Vendo a fé que eles tinham, quem é eles aqui? Porque o paralítico não tinha condição de fazer nada. Entendem isso? Porque o texto não está falando de vendo a fé que o paralítico tinha, que eles tinham, aqueles 4 homens. Irmãos, o número 4 na Bíblia, ele é importantíssimo para nós. Fala das bases, 4 ventos, 4 cantos da terra. Está falando de uma centralidade. Essa centralidade que é Cristo. Esses 4 homens representam isso, os 4 evangelhos. Lembra das 4 biografias de Cristo? O Cristo Rei,
o Cristo servo, o Cristo filho e o Cristo Deus. Entendem isso? Então nós estamos diante de algo muito maior e que nós não estamos entendendo a profundidade do que Cristo está falando para nós. Então aqui, ele estava vendo a fé naqueles homens que estavam conduzindo os paralíticos, as pessoas que estão lá fora sem Deus, para dentro de Cristo, rasgou o véu e eles estavam trazendo eles de volta. E agora eu falo para você o seguinte: a fé que Jesus está buscando é em mim e em você, não é no povo lá fora. Deus sabe que eles estão paralisados, doentes, cegos, pobres e nus. Deus não vai cobrar nada deles. Deus vai cobrar de mim e de você. Meu Deus. Tudo mudou agora. O canhão virou para o seu lado. Meu irmão. Versículo 5. Vendo a fé que eles tinham. Jesus pode ver alguma coisa em você, para que você possa ser aquele instrumento de Deus, de forma poderosa, para ser usado por Ele, para trazer paralíticos? O que Deus pode ver em você? Não me responda, responda para você. Essa fé que foi encontrada nesses 4 homens, preste atenção, Jesus viu algo nesses 4 homens, e eu quero te perguntar agora, e você? O que Deus vê em você, particularmente, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua escola, na sua familiar, o que tem em você, que Deus vê em você, e que Ele fala assim, pode contar com o irmão João. O irmão João vai ganhar a família dele para o Senhor Jesus. Ele vai ganhar o bairro dele para o Senhor Jesus. Ele vai ganhar a escola dele para o Senhor Jesus. Ele vai ganhar a empresa que ele trabalha para o Senhor Jesus. Irmãos, nós queremos o poder, a unção de Deus. Queremos ser usados por Deus. Servir a Deus como um homem cheio do Espírito. Então o fato aqui é que esse poder de Deus não é para nós como um troféu. Ele é quando Deus vê em você uma fé suficiente, amor suficiente pelas vidas. Vocês conseguem entender isso? George Miller, irmãos, é um homem do passado que ele foi usado para trabalhar com crianças órfãs. E aí, ele estava numa grande pregação, e no meio da pregação sempre tem isso, aquelas pessoas que ficam desatentas, dispersas. E essas pessoas, algumas delas lá tinham saído e conversando, e não prestou atenção na palavra desse homem, esse grande homem do passado. E ele estava falando na pregação que ele precisaria de $2 milhões para cuidar dos orfanatos que ele tinha. E aquelas pessoas que estavam desatentas, não prestou atenção e tudo, e elas chegaram só e voltaram a atenção dela só no final da pregação dele, que disse assim, Deus me deu $2 milhões para me cuidar dos meus orfanatos. E aqueles irmãos que estavam lá, viu e falou, glória a Deus, nós também queremos $2 milhões. Aí esse homem do passado olhou para eles e falou assim, então peça para o Senhor 2.000 crianças para você cuidar, que Ele vai te dar. Para que você quer o poder de Deus? Você quer Jesus para quê? Eu quero entrar no céu. Irmão, você já vai entrar. Romanos 9 diz o quê? Aquele que crê, pronto, confessa com a sua boca, você vai entrar no reino dos céus. Pronto. Você vai entrar no céu, você vai para o céu, irmão. Agora eu quero saber o seguinte, para que você quer Cristo? Para que você quer o poder de Deus? Cristo serve para quê para você? Meu Deus. Jesus.
Tem misericórdia de nós, Senhor. Preste atenção, irmãos. Aquela multidão que estava lá, dos almáticos, daquelas pessoas materialistas, que estavam ali só por oba-oba, atrás de milagre, elas queriam a bênção, elas não queriam nada com o abençoador. E o que difere você dessa multidão? Porque os quatro amigos, Jesus encontrou neles fé. E em você? Jesus serve para quê para você? O que você tem feito com Jesus que você carrega no seu coração? Às vezes, até as pessoas estão na modernidade aí, né? Colocando um Cristo crucificado aqui no peito. Colocam um colar bonito. Jesus é para mim enfeite meu, pastor. Eu estou todo bonito, eu estou malhando, eu vou lá bater um selfie, malhando, bonitão. Jesus para me enfeitar. Carregar Cristo pendurado num colar é bom demais e é fácil. Quero ver você carregar Ele dentro do seu coração. Como uma espada de 2 gumes que vai cortando, arrancando, despojando você da velho homem, dessa carne enferma, que só te leva cada vez mais para as trevas, para distante dEle. Quero ver carregar Cristo dentro de Deus, dentro do seu coração. Então preste atenção. Quais têm sido os seus sonhos? Nos seus sonhos, que você está às vezes até orando, pedindo para o Senhor, esses sonhos têm a ver alguma coisa com Deus? Ele está ligado a resgatar as vidas que estão indo a passos largos para o inferno? Tem alguma coisa nesse sonho que você tem aí? Eu queria tanto ir para os Estados Unidos, eu queria tanto comprar chácara, fazenda, casas, ricos, ser muito rico, milionário, bilionário e tudo mais e tal. O que mais que você pensa nisso aí tudo? Tem alguma coisa que diz respeito às coisas de Deus aí? Então esse sonho é da carne, é sonho de barriga cheia. Esse sonho é seu aí, irmão. Deus não tem compromisso com ele. Não tem. Na época que esses prêmios da Mega Sena, eu fiz um teste uma certa feita, num treinamento de líderes. Nós passamos um papel para todo mundo, e eu falei assim, agora você vai escrever aí. Se você ganhasse, na época eu não lembro o valor exato, mas era o seguinte, o prêmio acumulado da Mega Sena, se eu não me engano, eu acho que era 200 milhões de reais, alguma coisa assim. Eu falei, olha gente, está todo mundo falando desse negócio aí, né, que é do capeta, não estou falando para ninguém fazer isso, não tem nenhum princípio cristão nisso. Então esquece isso. Eu falei, olha, esse valor de 200 milhões de reais, se você ganhasse esses 200 milhões de reais, qual era a primeira coisa que você ia fazer? Anota aí. E aí eles foram anotando. Foram buscando. Entendeu? Então naquela lista ali deles, pessoais, eles encheram a caneta, escreveram um monte de coisa. Aí eu peguei o papel e falei, me dá lá, deixa eu ver. Aí eu peguei e olhei. E aí você não encontrava nada a respeito das coisas de Deus. Abrir um orfanato, um centro de recuperação, vou abrir uma igreja, ou pegar um pastor que está aí com, né, valente, que vai estar desbravando e vamos buscar ele então para nós colocar ele aqui para abrir uma igreja. Não tinha nada, eu não achei nenhum lá que tinha alguma coisa para pegar esse dinheiro, para investir na obra de Deus, para qualquer coisa. Não estou falando de dízimo, não. Muita gente talvez pensou, primeira coisa, vou entregar meu dízimo. Não, negócio de dízimo é obrigação, irmãos. Você não tem compromisso de chegar lá, ganhar um dinheiro desse e entregar o dízimo. Amor de Deus, você tinha que dar a metade para o Senhor Jesus. Mas pula essa parte. O fato é que não tinha nada lá no coração deles que, sabe, acendia um calor do Espírito para que eles pudessem ter para poder oferecer para o Senhor. Então você ter o poder de Deus para quê? Para que você possa ter mais curtidas, mais seguidores no Instagram? O homem que, sabe, desce o fogo do céu e cura paralíticos, enfermos. É isso? Como que é isso? Como que você quer poder? E esse poder está ligado ao dinheiro. Nós falamos aqui do dinheiro, vamos falar do dinheiro também. Você quer dinheiro para quê? Para a sua glória, para enriquecer a sua carne?
e ela ficar cada vez mais poderosa e dominar você e te levar. Cuidado com os seus sonhos. A aplicação deles, se não tiver nada a respeito de Deus, esses sonhos não são de Deus, são da carne. Então, irmãos, para encerrar aqui, eu quero colocar para você o seguinte: esses 4 homens, que Jesus viu neles, não no paralítico, viu neles a fé. Jesus olhou para aqueles homens e viu fé. Então Jesus operou de forma extraordinária, maravilhosa. Então você quer o extraordinário de Deus? Primeiro, tenha um coração, irmãos, cheio de intenções das coisas de Deus. Porque senão você vai ganhar o mundo inteiro e dentro de você está perdido, está cheio de trevas. Então o que eu quero colocar aqui para você? Nesses 4 homens, se hoje você encontra esses parceiros, qual é a sua reação diante desses homens? Porque nós estamos aqui num desafio de ir lá para o Aparecida Shopping. O Aparecida Shopping, eu estava conversando com o irmão Eduardo, o Aparecida Shopping tinha feito uma proposta para nós, acho que 1 ano e meio atrás, mais ou menos, de nós irmos para lá e eles iam estar vendo um local lá de eventos para nós montarmos uma igreja lá dentro. E nós tivemos reuniões, eu e minha esposa foi lá e tudo, e o Senhor falou comigo, assim, fortemente: você não tem recurso, não é recurso financeiro, é material humano. Porque lá nós tínhamos que fazer culto, pelo menos uns 5 cultos por dia. Entende? Porque nós tínhamos que alcançar todos. E aí, eu tinha pessoas para isso? Não. Então eu quero te falar o seguinte: dentro desses homens, que são homens doidos, que vai lá, sobe no telhado, abre o telhado, faz o negócio. Nós viemos para cá, para essa chácara, isso aqui era um matagal horroroso, isso aqui era cheio de mato. Eu só mostrar a cicatriz das minhas pernas eram bonitas, irmãos. Hoje não é não. Então, tu machucou tudo, arrancou cabeça de dedo, dedão, foi tudo embora. Por quê? Viemos para cá. Quando eu cheguei no meio do matagal desse, o dono da chácara olhou: e aí, você topa? Eu falei: topa o quê? Eu estou voltando, tchau. Quero saber disso aqui, não, irmão? Pelo amor de Deus. E o Espírito Santo de Deus falou: olha lá dentro. Aí quando eu subi aqui, que eu vi um auditório, que eu vi isso aqui, eu falei: é isso aqui. Glória a Deus. É essa aqui. Eu vi o refeitório lá embaixo. O resto é resto. Isso aqui é o que me interessa. Então, esses 4 homens estão sempre em nossas voltas. O que nós fazemos com eles? Então, eu coloquei 3 pontinhos aqui só para você. O cristão que é coveiro, para não dizer um irmão carnal, que você vê um homem desse, e você fala para ele o seguinte: meu Deus, pastor, numa crise dessa, você querer ir para Aparecida Shopping, ganhar Aparecida para Jesus, uma chácara dessa, toda feia, suja, desse tanto de mato, isso não vai dar certo. O que é isso? O crente carnal e coveiro. Ele está vendo a luz brilhar de dentro dele, vai nascer um novo sonho, e ele quer enterrar esse novo sonho daquela pessoa. Esse é o crente carnal. Esse é o crente coveiro. Esse é o problema das multidões. Você está vendo por quê que as multidões obstruem a entrada da vida de Deus? Porque as pessoas que estão: olha, eu estou aceitando Jesus, eu sou casado há 30 anos. Ah, tá, você nunca traiu sua esposa? Não. Ué, então você não existe, você é louco. Como assim? Entendem isso? É loucura. E teve aqui, quem estava conosco aqui, quando a gente iniciou isso aqui, nós tínhamos muitos solteiros aqui, inclusive minha filha, estava todo mundo solteiro. Aí sabe o que nós falamos? Eu falei assim: olha, Deus vai derramar uma unção de casamento, e nós vamos casar todo mundo. Nós fizemos 5 casamentos aqui, foram 5 pessoas que foram casadas. Então o que é isso? Falar para um solteiro, para um jovem, casamento, você está doido? Como assim, pastor? Casar? Agora nunca. Entende isso? Então isso é loucura. Só que o problema é: e o propósito de Deus?
Deus está constituindo famílias. É o local mais seguro hoje. O apóstolo Paulo falou assim que se alguém quiser ficar até solteiro, pode, pastor. Mas espera aí, naquele tempo de Paulo era mais fácil. Cuidado, porque hoje é totalmente diferente. Eu não aconselho ninguém a ficar solteiro. Eu não aconselho. Se você quiser, amém. Então, os irmãos que são coveiros, carnais, que dão conselhos carnais, isso não vai dar certo, você está louco, deixa disso, para com isso. Agora olha comigo o seguinte, aqueles cristãos que são utopistas, que é aqueles almáticos, barulhento, e aí chega com você e fala o quê? Vamos embora, pastor, para lá? Aí na época da chácara, todo mundo falou, não, vamos embora, vamos ajudar, pastor, nós vamos arrancar os capim, nós vamos matar aqui, nós vamos cortar, nós vamos fazer tudo. Quando a gente via só uma minoria que estava comigo. Você sabe por quê? Porque eram os crentes barulhentos. Vamos embora, pastor, estou aqui 5 horas da manhã orando, vamos para o treinamento do sábado, vamos abrir um CT aqui no sábado, vamos. Você vai estar comigo? Vou. Irmão, vou, pastor, estou aqui. Quando a gente olha, tem só meia dúzia. Os barulhentos, concorda com tudo, sonha alto junto com você, na hora de carregar o peso, ele desaparece. E não vem aqui no sábado, nem no domingo, não vem para ajudar nada, não vem para fazer nada, e é só no barulho. É os crentes barulhentos, almáticos. Terceiro e último ponto, o cristão que tem dores de parto. Meu Deus, esse aqui, eu quero sentar com você, tomar um café com você, e nós vamos caminhar juntos. Por quê? O que tem dores de parto é o seguinte, ele fala assim, olha, queria conversar uma coisa com você, mas esse assunto é só entre eu e você. Eu falei, o quê? Eu estou grávido do Espírito Santo de Deus. Quando Maria falou isso até para o marido dela, você sabe o que a palavra de Deus diz lá em Mateus? Que ele estava planejando em deixar ela em secreto. Até José estava pulando fora, porque ela falou que estava grávida do Espírito de Deus. Então eu pergunto para você, se você ouvir um doido como eu falar assim, olha, eu estou grávido do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus tem falado para mim que nós vamos ganhar a Aparecida de Goiânia para Jesus. Pastor, você tem certeza que essa cidade, ela está no índice do pior, criminalidade, estupros, crimes hediondos, tudo vem daqui. Você tem certeza que é a Aparecida de Goiânia? Não é melhor Anápolis? Goiânia, ela está mais fácil. Entendem isso? Então, esses cristãos são os parteiros, aqueles que estão juntos, caminhando, aquele que faz vir o milagre de Deus, e ele existir. Pastor, o que você está precisando? É dinheiro? Toma. Aqui, ó, toma dinheiro para você, pastor. Vamos embora, eu estou junto com você, pastor. Vamos ombrear com você. O que você precisa? Para capinar? Vamos embora. O que você precisa para lavar a igreja? Pastor, eu estou junto com você. Vamos embora, pastor. Esse é o parteiro. Esse é o parteiro que vai junto, irmãos, e desce junto com a gente. Ele não tem medo de nada. Ele vai com a gente. Ele é perseverante, um verdadeiro líder. Ele confia. Ele está junto com você, firme, até que as nossas derrotas se tornam uma grande glória para a vida de Deus. Meu Deus, irmãos. Então agora nós estamos entendendo, se não tem porta, preste bem atenção, nós vamos para Cristo, que Ele é a porta. Não tem dinheiro, nós vamos para Cristo, que Ele é toda a riqueza de Deus. Não temos condições, pastor, nós vamos para Cristo. Pastor, eu não tenho isso, isso, isso. Vamos para Cristo, Ele é a solução de tudo. Então nós temos tudo. Porque nós temos Cristo. Irmãos, como isso é diferente, como isso é diferente. Como isso é diferente, irmãos. Sabe, irmãos, eu queria que se
Deus me desse agora, pastor, você pode fazer uma oração. Qual que é a oração que você quer fazer? Que o Senhor abra os olhos dos nossos irmãos que estão aqui conosco. Que o Senhor possa abrir os olhos para que você possa ver as grandezas de tudo que o Senhor tem. Irmãos, olha só, eu vou ler alguns versículos aqui para a gente encerrar agora, tá? Mas eu preciso ler 3 versículos, 3 porções da palavra do Senhor ainda. Filipenses 2, veja comigo aí, a partir do versículo 1, capítulo 2 de Filipenses, a partir do versículo 1. Olha lá. Vamos ler isso aqui e deixar a palavra de Deus encerrar essa palavra? Olha lá. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a você mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Irmãos, espera aí só um pouquinho. Entenda isso. Nada do que você tem, patrimônios, dinheiro, sei lá, dons, não é seu, irmãos. Nós somos mordomos de Cristo. Se você tem muito dinheiro, lembre-se, você está para administrar. Se você tem muitos dons, se você é conhecedor da palavra, se você tem isso ou aquilo, tudo que você tem, você está para administrar. Tá? Nada é nosso, tudo é do Senhor. Então ali fala, olha, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Nós estamos dispostos a trocar, a dar, a doar para as pessoas. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Qual o sentimento que Cristo teve? Ele doou a vida dele para nós. Você está disposto a doar sua vida em prol dos que estão perecendo lá fora? Você tem essa disposição? Olha 1 de Pedro 4, os versículos 8 e 10. Olha lá. 1 de Pedro 4. Acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Mas não é só Jesus que perdoa pecados, não? Está vendo aqui? Quando você, irmãos, está empenhado, intenso, fazendo a obra de Deus, Deus vai te usar até para perdoar pecados dos irmãos, porque nós vamos cobrir os pecados dos irmãos. Aqueles 4 que levaram o paralítico para Jesus, o que Jesus fez em primeiro lugar? Perdoou o pecado dele. Então nós temos esse livre acesso. Olha por último aqui, Jó 42, 10. E aí nós vamos encerrar. Olha só isso aqui. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Mudou o Senhor a sorte de Jó. Irmãos, eu sei que nós passamos às vezes pelo vale da sombra e da morte, e tem horas assim que eu falo, Senhor, tenha misericórdia de nós, muda a nossa sorte. Senhor Jesus, muda a nossa sorte. Como eu preciso mais do Senhor. E as nossas respostas, irmãos, estão naquilo que nós temos de intenção, de orarmos pelo irmão, de amar o nosso próximo, de fazer aquilo que o Senhor tem para realizar
é responsabilidade nossa. É um compromisso que nós temos de cuidar das coisas do nosso Pai. Olha lá. Quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Vamos colocar de pé. Ah, irmãos, eu não sei se você está conseguindo. Sabe, assim, o fogo do Espírito aquecendo os nossos corações nessa manhã. Sabe, inundando os nossos corações de amor por vidas, por pessoas lá fora. Sabe, nós entendemos que, em primeiro lugar, Deus tem que operar dentro de nós primeiro. Irmãos, olha para mim. Nós somos cooperadores de Cristo. Para sermos cooperadores de Cristo, em primeiro lugar, nós precisamos ser operados. Operados para cooperar. Dá até uma frase de uma conferência. Operados para cooperar. Ninguém coopera com Cristo sem antes ser operado. Nós precisamos remover essa carne, essa carnalidade dentro de nós, para que nós mesmos não sejamos destruídos. E a partir daí nós vamos realizar a obra do Senhor com as intenções corretas, para não sermos destruídos pelo poder de todo o mal. Inclusive, o dinheiro é a raiz de todos os males, não é assim? Então está aí um dos grandes problemas. Então eu queria muito agora, irmãos, que você estivesse diante do Senhor nesta manhã, e colocasse diante do Senhor agora, essa vida, sabe, de Deus, sabe, para Ele inundar a sua vida. Então agora, irmãos, nesta manhã, eu quero que você ore ao Senhor, entregando para que a vida dele possa inundar a sua, para que você possa crescer como uma árvore, e não dê só folhas. Às vezes, irmãos, o crente multidão, ele está cheio de folhas, você olha para ele está bonitão, sabe, ele está lindo lá, mas você vai caçar ali, você procura ali de um lado, do outro, cadê um fruto desse irmão? Esse irmão é bonito demais, essa irmã é muito linda, que irmã bonita, mas só tem folhas, e não tem frutos. Então hoje o Espírito de Deus quer te engravidar, o Espírito de Deus quer te engravidar aqui nessa manhã, irmãos, que você possa ter o Espírito de Deus. Ah, Senhor Jesus, oh Jesus, 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 Tu és tudo em nós, Senhor. Queremos nos entregar, ó Deus. Venha, Jesus, sobre nós, Senhor, nesta manhã. Cremos no Senhor. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Adore ao Senhor. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou.
parte dessa canção é linda, que diz: traz luz para as sombras. Preste atenção nisso. Às vezes tem área na sua vida que está na sombra, e que ela não frutifica, ela não cresce, ela não desenvolve. E o Senhor Jesus nessa manhã, Ele quer trazer luz para a sombra. Ele quer buscar agora em você essas áreas que não frutificam. Oh, Jesus. Luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras para te encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra te encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra te encontrar. Não posso nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia. Espírito Santo de Deus, estamos aqui nos entregando, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos. Senhor Jesus, nós queremos ser, ó Deus, como flechas enviadas, Senhor Jesus, lançadas, Senhor Jesus, como luz no meio dessas trevas de Aparecida de Goiânia. Senhor, nós colocamos essa cidade para que o Senhor possa alcançá-las, para que todos aqueles que estão sobre a sombra da morte possam ver a luz. Oh Deus, é no nome de Jesus que nós oramos. Nós colocamos agora os nossos corações, para que o Senhor possa trocar os nossos corações de pedras, os nossos corações duros, oh Deus, corações sujos, para que o Senhor possa nos dar o seu coração, novo Espírito. Substitua a nossa vida, Pai, pela vida de Cristo. Oh Deus, nós oramos agora, Senhor, e colocamos nossa semana nas Tuas mãos. Leve-nos em paz às nossas casas, Senhor. Nos dê uma semana abençoada. Senhor Jesus, nós oramos agora pelas nossas famílias. Nos proteja, Senhor. Oh Deus, de todo mal. Espírito Santo de Deus, continue, Senhor, a Tua obra que o Senhor começou em nós, a falar conosco. Reina em nós, para que nós possamos viver para a Sua glória, em o nome do Senhor Jesus.